Hoje nós vamos ter uma live super especial, né, com o nosso querido mago, querido Thor, o Philip, é um cara que eu admiro muito ele. E o Philip ele traz um conhecimento bem aprofundado, não um conhecimento de que eu estou falando, de conhecimento de, como é que eu vou dizer assim, quando a gente fala em conhecimento, geralmente o pessoal acha que a pessoa estuda bastante e tal, lê livros, não que ele não faça isso, mas ele traz um conhecimento de vivência. E isso é o conhecimento mais importante de tudo, até na cabala ancestral, que se fala cabala é passar de geração para geração, oral, né? Os contos, enfim, todos os conhecimentos, de passar de geração para geração de forma oral. E o Philip, ele traz um conhecimento de ação, digamos assim, de aplicar, olhar alguma coisa, escutar alguma coisa e aplicar aquilo na vida dele. E isso é muito importante. Esse é o tipo de conhecimento que a gente precisa adquirir para o nosso dia a dia, para a nossa vida, enfim, para tudo aquilo que a gente precisa, né? Que é a ação. Nada mais verdadeiro, né, do que uma pessoa que aplica, mesmo que ela não tenha resultado, ela dizer assim, olha, isso que não deu certo para mim. Mas se ela aplica e deu certo para ela, quem sabe pode aplicar algumas coisas e dar certo para você aí que está assistindo, né? Então, o conhecimento real é aquele conhecimento que ele é aplicado, porque o conhecimento, a informação, ela tem todas as partes, tudo é informação. Você pode ter informação boa, informação ruim, você pode ter todo tipo de informação. Mas se você pegar um percentual da informação, o que a gente vai passar aqui, além de ser o conhecimento, aquilo que a gente aplica na nossa vida, não deixa de ser uma informação. E se é uma informação, ela está presente, essa informação ela pode mudar, certo? O que a gente pode falar aqui, talvez daqui a um tempo pode mudar também. Então a informação ela é dinâmica, né? O conhecimento aplicado ele não é dinâmico, ele permanece, entende? Então por muitos e muitos anos, porque faz a pessoa crescer, faz a pessoa chegar a um novo nível, chegar a um novo patamar. E isso é muito importante. Então aplicar a informação acima de tudo e ter constância na aplicação dessa informação, certo? Eu vejo agora o trabalho que eu estou fazendo aqui, lá vem o merchan, né? Tem muita informação, mas muita informação mesmo, que não chega a 0, alguma coisa do que existe no universo de informação. Boa noite Ana Maria, boa noite transmutados, agora sim, né? Então, o trabalho que eu faço ele é repleto de informação, mas tem muita informação. Mas a informação não vai mudar nada. Entende? A informação não vai mudar nada se ela não for aplicada no dia a dia, na vida em si. Então, o Philip ele traz isso para a gente, esse nível de conhecimento e a informação aplicada no seu dia a dia. Então, é um cara bacana, show de bola. Já fiz uma introdução, já fiz um merchan. Então vamos fazer um convite para o Felipe, para ele chegar aqui. Vamos receber ele em pé e com aplausos, enfim. Cadê? Deixa eu achar o homem aqui. O homem dos raios. Felipe. Achei. Alô! Deixa eu ver. Será que ele recebeu o convite? Cadê o Felipe? Só clicar no convite recebido na caixa de mensagem e entrar na live. Se não estiver conseguindo, como a Carol está aqui, manda uma mensagem para a Carol repassa, enfim, se não tiver dois celulares, se tiver os dois juntos, enfim. Então, ou entra, sei lá, né, via, via mental também, você pode entrar via mental. Então é bem interessante. Enquanto, deixa eu ver se foi o convite, Felipe. Eu tô
mandei o convite de novo. Philip, tá, mandei o convite pro Philip. Vamos ver se ele aceita o convite. Que se ele não aceitar o convite, eu vou surrar ele. É. Felipe. Bom, para continuar o assunto aqui, então, até que o Felipe ele responda ao convite e a aplicação da informação no dia a dia. Deixa eu ver. Cancelei, enviei de novo. Eu acho que é a internet. Tu tá em Zigu? Tu tá em Zigu, Ravalon, alguma coisa assim? Porque aí a internet vai. Se quiser enviar um convite para mim, para ver se eu consigo aceitar aqui também, é só clicar nas duas pessoinhas embaixo ali, do lado onde tem um negocinho de mais, e aí você envia o convite para mim, que daí eu vejo se eu consigo aceitar por aqui daí. Mas agora sim! Fala aí, meu irmão. É porque eu Fala, irmão! tô tentando No entrar aqui no computador? meu computador e não tá entrando. Tá entrando no celular. Ué, é, computador o celular é mais leve, né? Para o aplicativo roda muito mais leve, né? No celular. Ah, é porque eu, tipo assim, né? Botei aqui o Instagram e nem você nem me chamou no computador, me chamou, só veio a convite no celular É? mesmo. Só veio. Então deve ser computador deve ser processador lento, né? Então. É bem lento. Ah, Não acompanha a nossa dinâmica aqui, não adianta. é, a Oi aí, gente. Felipe, conta pra nós aí como é que tu tá, tudo show, tudo incrível, tudo maravilhoso, como é que anda, Tudo como é que anda essa incrível. Aí, trajetória agora eu tô aí? te vendo. Tudo ótimo, cara. Estamos aqui, estou em Vitória, Show. passeando, já Tá em preparando. Vitória? É, Hum, que me inveja, preparando para ir que inveja. para fazenda agora semana que vem. Ah, que legal, que bacana. Tem a C agora semana que vem também, né? Sim. Sim, é muito, muito importante. Atividade, 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 né? Bom te Falar em ver, atividade, rapaz. Bom te ver, rapaz. mas Anda, igualmente, anda cara, igualmente. escondido. Sinta-se abraçado. O mestre Não, das tô escondido. lives. Não, tô escondido, não. Eu tive que parar. Eu estava fazendo um estudo bem aprofundado, Sim. ligado a constelações, enfim, astronomia, essas coisas todas aí. Opa. Então eu tive que dar um tempo, Uhum. porque é muita coisa mesmo. E Sim. aí, quando eu consegui estruturar algumas coisas, daí eu retornei. Beleza. Porque não dá, cara. É É muita muita informação. coisa mesmo. Quando tu tá aberto para informação, para receber a informação, vem assim, parece uma fonte que nunca seca, né? Na verdade, é uma fonte que nunca seca, né? Mas Não ela é seca. contínua. Aham. Então, isso é fenomenal. E aí, para você processar todo esse nível de informação que você está recebendo, você precisa dar uma respirada, né? Sim. Anotar, colocar no caderno, estruturar as coisas. Então, isso é muito importante, cara. Uhum. Muito bacana. E você aí, cara, me conta aí sobre você aí. Conta para as pessoas aí quem que é o Felipe aí, o que que o Felipe faz, o que é esse Felipe dentro da dinâmica que a gente vai fazer aqui. Conta para nós aí, cara. Então, Felipe, quem é Felipe? Felipe é um cara que sempre buscou alguma coisa, né? Diferente do que as pessoas buscam, né? E sempre teve Sim. mais ou menos uma trajetória que sabia que as coisas não eram do jeito que são, essa Matrix doida, né? Tudo dessa Matrix aí. E Felipe, depois que conheceu o Dáquila, começou a escutar a linguagem dele de uma forma mais acentuada, né, mais clara, e aí viu que realmente as coisas não eram. Ele estava certo, né? Felipe,
Aí eu falei, opa, eu conheço essa linguagem. E aí eu entendi os códigos, né, o que eles deixam lá, e comecei a buscar esse caminho que eu acredito que algumas vidas atrás eu já estava seguindo aí. Com certeza, com certeza. Tudo é um relembrar, né, Felipe? A gente Relembrar. fala que a gente fala que a gente vai aprender isso e aquilo, na verdade, a gente já aprendeu lá atrás e a gente esqueceu e agora a gente está relembrando, né? Então isso é muito importante. Quando a gente sente a informação, realmente o campo vibra, e sim, você muda alguma coisa em você quando você começa a relembrar de tudo que você aprendeu, né? Então isso é muito Uhum. legal. Eu vejo que você tem isso em você, né? De trazer essas lembranças assim, né? Do tempo que você voava, enfim, né? Não, eu vou ainda. Voa, Ah, é, é um tanto nos ensaio, né, sonhos, Felipe? É um tanto nos ensaio, sonhos como. Mas esse negócio que você está né? falando, cara, de se lembrar das coisas, você acredita que. Eu acredito que todo mundo, de uma certa forma, se lembra, só não consegue é, é, definir exatamente, né? Porque as pessoas têm uma vontade de crescer, de evoluir, de vencer, né, fazer as coisas, mas só que eles Sim, invertem e ficam meio que bitolados no caminho que não é a busca, na verdade. Ficam querendo buscar, querer crescer, querer vencer, e aí entram num caminho onde realmente não é a vitória verdadeira, né? A vitória verdadeira, acredito que é a gente fazer as coisas para que a gente se relembre de verdade, continuar se lembrando, né? é, com certeza, Felipe. Isso você tocou num ponto agora muito importante, muito interessante também. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite, esses transmutados todos, né? Quando eu falo transmutado, é transmutar uma ideia, transmutar energia, transmutar os pensamentos, transmutar tudo que tiver que transmutar, né? Então, para ser uma pessoa melhor, é importante a transmutação de tudo isso, né? É o completo, é o conjunto, né? Uhum. E essa questão aí de pegar e das pessoas saberem que existe algo dentro de si que é verdadeiro e não conseguirem dar atenção para isso que é verdadeiro dentro Uhum. dela, porque elas estão tão alienadas ao processo matéria de conquista que o ego começa a tomar conta, né, Felipe? Sim. E ela deixa de ouvir aquela verdade dentro dela para relembrar quem ela é de verdade, Uhum. né? E aí pergunta assim, quem você é? A pessoa dá uma lista, né, de características, né? E ela não consegue sentir ela realmente dentro dela. Aí, quando eu sempre digo assim, quer dizer, sempre digo não, mas adotei um bordão que é uma pessoa, uma bússola sem agulha, né? Sim. Que ela não sabe qual que é o norte, qual que é o sul, e ela é levada pela vida, em vez de ela levar a vida, né? Sim. Isso é muito doido, porque essa programação que a gente tem, que a gente vai vendo, a gente nasce, né? Todo branquinho, todo clarinho, sem maldade, sem nada, e vai aprendendo as coisas. Aí as pessoas vão botando a gente num caminho, não, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, e não presta atenção na habilidade, né? Desde pequeno, né? Da pessoa, a pessoa gosta de ser artista, e aí vai tirando ela completamente do caminho dela, né? Ah, você tem que vencer. Não, eu sinto que eu tenho que vencer na vida, não sei o quê. E que, na verdade, a vitória vem da busca interior de você, de quem você é, né? Esse é um ponto muito bacana, porque quando você começa a encontrar o fio, né, Felipe? Você pega Uhum. aquele fio de ouro e você começa a puxar ele e você sente uma sensação de diferença, de felicidade, quando você começa a internalizar, né? Porque todo mundo quer o ouro externo, né? Eu não sei quem é que falou. Eu acho que foi quem é que falou que em Zigurates, lá em Dáquila, ia ter ouro, não sei o quê, só que o ouro é totalmente diferente, né? É o conhecimento, né? Sim. Então a pessoa, ela se volta fora dela, digamos assim, num cansaço todos os dias, né? Buscando a conquista que nunca vem. E se ela vem,
através desse cansaço mental, cansaço físico, infeliz, ela não é completa mesmo que ela conquiste. Sempre Sim. ela vai ter um vazio dentro dela, né? Uhum. Enquanto ela não buscar o verdadeiro ouro dentro dela, né? É. Então isso é muito interessante. Isso, se as pessoas olhassem para o seu lado, elas veriam que não é as conquistas em si que deixam a pessoa infeliz, porque ó, o dinheiro é importante, a riqueza é importante, só que tudo isso vem de dentro. É um dom que a gente tem de construir riqueza, né? É um dom que Uhum. a gente tem de manifestar isso. Mas para manifestar isso, o que que precisa, filho? Para manifestar toda essa riqueza, essa abundância que existe dentro da gente, o que que precisa? Isso cai exatamente dentro daquilo que a gente está falando. Eu acredito, tá, Marcos? Eu acredito que a prática de simplesmente você buscar ser, tá? Se permitir ser, né? Um, um ser mais nobre, mais claro, né? Mais forte no caminho, né? Mas quanto num caminho, né? De bondade, de saber o que você realmente quer, uma busca espiritual mesmo, né? De você permitir ser. E isso aí é a base de tudo, né? Tratando bem você, tratando bem os outros, né? Para você tratar bem você, para você saber como tratar os outros também. É, E aí você vai, começa, isso tudo como é que se fala? Consequência, né? As coisas simplesmente vão acontecendo e você vai conseguindo ler as, as linhas, né? As entrelinhas de tudo e captar cada vez mais as mensagens que estão aí para você. É, esse modelo de captação de mensagem que tu fala precisa ter uma mente muito clara, uma mente muito limpa, né? Para que, para que a informação que chegue ela consiga atravessar o véu, digamos assim, ó, consiga atravessar esse campo vibratório que nós temos, é um campo vibratório denso, e os pensamentos, né? Os pensamentos de baixa vibração, eles densificam mais ainda e é muito difícil a informação entrar nesse campo vibratório e virar som, virar palavra, virar matéria. É muito difícil, né? Quando está tudo polarizado, né? Sim, isso aí é uma palavra que dentro aí que você está falando aí, realmente, quando a pessoa não está alinhada com ela mesma, tudo fica bem difícil. Mas a primeira coisa para ela alinhar com ela é trocar o pensamento dela de negativo para positivo. Se ela ficar pensando que é difícil, que eu não consigo, que não sei o que, isso aí vai limitando. Isso aí vai deixando você não ser puro e vai deixando você ter muito pensamento negativo dentro de você para que você consiga realmente alcançar níveis maiores de vibração. Então, esse é um dos processos onde que a gente realmente consegue mudar a nossa capacidade mental para melhor, né? Se purificando, se lapidando cada vez. Pô, o que é negativo, né? Se você pensar um si é negativo. Se é si, nem pensa, né? Tem É uma certeza. dúvida, né? Se é uma dúvida, se é si pode, se é si pode não ser também. Então, 50% eu acho que é isso, quer dizer, você acha que é o outro também. Então, se dá o trabalho de achar, é um problema danado, né? Então, enquanto você não tem certeza, vai vivendo a tua vida na paz, na busca. Isso aí também é uma outra forma de programar você a você estar cada vez alinhado com você. Dentro do que você está falando aí, né? O eu sou, é a Sim, sim. nossa, nosso título aí, né? Então, Isso. a programação mental aí de você ser positivo em tudo é como você pensa. Quanto mais você fala, nossa, isso é difícil demais. Caramba, você já falou, já disse para tua mente que é difícil, acabou. É bem interessante. Quando a gente volta, o eu sou, ele é muito profundo, né, Felipe? Quando às vezes a pessoa tem até medo de dizer eu sou, né? Porque ela tem, ela olha
pro espelho e ela Sim, diz, porra, eu sou isso, cara. Eu sou isso. sim. Né? Então, mas o espelho, o espelho mais verdadeiro que existe é quando você convive com as pessoas, ou você enxerga a maldade ou você enxerga a bondade. Uhum, Né? O espelho tem esses dois lados, né? Quando você convive com as pessoas e diz, ah, aquele é assim, aquele é assado, e tal, é um espelho seu, né? sim. É um espelho oculto que está ali, você e ele reflete nos outros, querendo ou não. É uma Uhum, frequência, é uma vibração, e o meio vai se comportar conforme esse eu sou oculto, digamos assim. Né? Mas a questão é, se a pessoa ela acredita que ela é uma pessoa boa, uma pessoa que ela consegue fazer diferença no seu meio, ela está integrando as partículas dela, digamos assim, os fractais dela, digamos assim, ela está projetando nas outras pessoas essa bondade também, e isso retorna para ela de alguma forma, né? sim. Então, o eu sou, ele é muito profundo, que ele envolve uma série de coisas, né? Sim. Que, que às vezes dizer assim, o eu sou, e aí, o que eu sou, Que eu né? sou, né? O É. que eu sou? Se você não vive a vida feliz, se você não consegue fazer o bem, se você não consegue ter uma visão clara das coisas sobre si mesmo, não uma visão clara lá fora, mas uma visão clara de si mesmo, o que você é, né? Eu sou o quê, né? Sim. É, mas na verdade, o eu sou de verdade, a gente, da minha forma de pensar, tá? É o tempo que vai te dizer. Mas que, se você entra no processo do eu sou, independe de quem você é, né? O Sim, processo do eu sou é o processo de você realmente buscar clareza mental. É o processo de você diminuir as coisas, porque você tem uma capacidade de assimilação, de guardar coisas na cabeça. Quando você tem muita coisa na cabeça, você começa a esquecer uma coisa aqui, começa a esquecer, porque fica muita coisa. Agora, se você diminui esse excesso de pensamento negativo, de vigiar os outros, de prestar atenção em coisas que você não tem que prestar atenção, de ficar pensando em coisas que você não precisa pensar, porque na maioria das pessoas acaba pensando muita coisa que não precisa pensar. Aí você começa a realmente entrar no caminho do eu sou. Porque você já está com a cabeça limpa dos negativos, de perceber é, as pessoas à sua volta, e você percebe, mas não no intuito de julgamento, né? No intuito de prestar atenção, o que, que sim, você pode fazer, o que, que você pode ajudar, se você deve ajudar ou não, né? No intuito de sentir a vibração de cada um, mas é um processo individual, né? Você sim, entendendo isso dentro de você, com o seu processo individual, você vai olhar e, pô, tá tudo bem ali, porque eu tô aqui. Então, o processo do eu sou, acredito que seja isso, você entrar no caminho de se purificar mesmo, dentro do que Buda fala, dentro de Cristo fala, dentro de aí muita coisa, né? Dentro dos alquimistas antigos falavam, né? Na pureza, isso, né? E aí, exatamente. é, e aí pronto, aí você entra no caminho do eu sou. Agora, quem você é de verdade, aí só o tempo para te falar, filho. Porque uma coisa foi falado para a gente, nós temos a centelha divina, né? Nós somos o templo sagrado. Isso aí está na Bíblia, está em tudo quanto é lugar. Nós somos a luz, nós somos. Pois é, então o que é isso, né? O que isso quer dizer? Isso aí é Eu para ter uma ideia. o, o verbo manifestado, né? Então, Uhum, muito utilizado também, né? Então, antes de tudo, era o verbo. Então, se a gente está aqui hoje, nós somos o verbo manifestado, né? Então, isso é sim, muito interessante, né? Porque a gente começa a pensar realmente no padrão original, né? Que o padrão original, ele é o verbo, ele é a vibração, né? uhum, Então, o verbo, ele faz a vibração. Então, se a pessoa começar a fazer uma busca dentro de si mesma e entender o que é o verbo dela, como que ela comunica com ela mesma, né? Faz toda a diferença. sim, Porque a pessoa não, ela não se escuta
Ela não escuta seu corpo, ela não escuta seus pensamentos, como você falou, o excesso de pensamentos. Ela não escuta a sua voz, né? Eu reparei num processo que eu venho fazendo de um tempinho para cá, que a minha voz mudou. A minha voz Hum, mudou. Eu estou gostando mais da minha voz hum. agora. Tá se escutando mais? Tô me ouvindo mais, É, o meu som. Tá mais forte, tá mais original, tá mais, não sei, tá diferente, sabe? O uhum. som da minha voz. Eu Isso, sinto que existe um poder no som da minha voz olha pelo que legal. processo, Uhum. entende? E o pensamento também, o pensar, o sentir e antecipar as coisas antes dela acontecer, isso é fenomenal, sabe? Quando você começa a ouvir os pensamentos, quando começa a ouvir a vibração, as batidas do coração, né? O compasso do coração, o compasso da respiração, né? Eu posso dizer que você está entrando num processo de padrão original ou, digamos assim, do eu sou eu, né? Então, esse verbo eu sou eu, ele é muito crucial para esse entendimento do se ouvir, se escutar, né? O que que tu acha disso? Sim, esse negócio de você vai mudando, essas percepções todas que vão acontecendo, eu realmente acredito que é uma das nossas habilidades que a gente começa a prestar atenção dentro desse caminho mesmo. Quando a gente entra nesse caminho, né? A gente entra nesse caminho, a gente começa, já que você está realmente tomando conta de você de uma maneira mais positiva, mente, espírito, alma, luz, qualquer coisa que você começa a realmente perceber as coisas e para de entrar em encrenca, né? Você para de, como você sabe, porque você tem que pedir proteção. As pessoas falam, né? Você tem que pedir proteção, não sei o quê. Se você tem que pedir proteção, é porque você está precisando de proteção. Então, quando você Sim, realmente está no caminho do eu sou, você não tem que pedir proteção porque você já é protegido. Você está num sim. fluxo, não existe isso. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, esse negócio de pedir proteção, no, quando a gente está no caminho, para mim não faz sentido. E o que você falou aí do padrão original? O padrão original, o que você entende sobre o padrão original? Veja bem, Engraçado, o padrão cara, que eu estava original conversando sobre isso hoje. Eu acabei de conversar sobre é isso há pouco tempo entrar atrás. em crença muito bom. Sobre o padrão Sobre original, o padrão original. E eu tenho uma formulazinha bem legal para explicar isso, de uma forma que eu entendo e de uma forma que a gente pode explicar para uma criança de 7 anos, sim. que, que é uma coisa legal. Mas eu quero escutar a tua versão. Te botei na manhã É, rascada aí. existe dois entendimentos de padrão original, tá? Existe o padrão técnico, né? Que eu chamo de técnico dos fractais, enfim, aí é uma coisa muito técnica que não tem como uma pessoa entender o que é o padrão original. Mas eu digo, se você vive na sua essência, entende? Se você vive na sua essência, você já está no padrão original. Se você tem essa autoescuta, você tem a percepção dos sentimentos e pensamentos, se você tiver a percepção de você, você está no padrão original. Não tem como você sair do teu padrão. Porque o teu padrão, você fazendo isso que eu estou falando, você consegue ampliar o campo vibracional, você consegue ampliar a escuta, você consegue ampliar a visão, você consegue ampliar a percepção, olhar as coisas antes de acontecer e pensar antes de fazer. Então você tem uma percepção quando você está no padrão original, quando Sim. você se está consigo mesmo. Uhum, Isso que eu entendo pelo padrão original, uhum. porque você não tem como sair desse caminho, entende? Se é um caminho que te mostra por trás da cortina, Sim. entende? Você enxerga por trás da cortina, né? Uhum. Então, isso me chamou muito a atenção, essas duas maneiras. Agora, quem entendeu o padrão original por outro lado, onde ele é técnico, aí é um papo mais diferente aí, que foge um pouco da questão
do sentido, a percepção, enfim, né? Que daí vai para um outro lado, né? Que daí envolve partículas, fractais, envolve outras coisas universais, tudo Uhum. isso, né? Mas na simplicidade para a pessoa, para a felicidade da pessoa, o padrão original de autopercepção, ele não é fora disso. Não existe você caminhar pela esquerda ou caminhar pela direita. Entende? Você já sabe intuitivamente o caminho que você vai seguir, e o caminho que você vai seguir é o caminho que vai dar certo, aquele que você sente dentro de você. Então, o sentir e a autopercepção e a percepção, eu acredito que esse é o padrão original, entende? Que ele Sim. vibra diferente. Aham, sim. Não, tem tudo a ver com o que você está falando, mas é tipo assim, o que eu tô agora, que eu quis dizer isso em relação sobre isso, porque você fala de uma forma bem técnica, né? E bem forte, assim, que o que eu passei a treinar um pouco tempo atrás, eu me questiono de todas as formas, né? Se é a Sim, palavra original, mas como é que você vai explicar algumas coisas que você estava falando para alguém? Né? Dentro do que você estava falando, eu posso pegar uns dois ou três, mas agora eu vou direto ao assunto, porque, vê, o que o Buda falou. Buda, ele prega muito o desapego, certo? sim. Sim. E o desapego, aí eu vou botar em exemplo o padrão original. O padrão original tem a ver com desapego. Tem a ver com Sim, a pureza e tem a ver com a nobreza também, né? sim, sim. Então, aí eu vou dar um exemplo de padrão original. Quando você nasce, você é uma criança pura, limpa, nobre, mas só que você é uma pessoa que ainda está inconsciente dessa vida, né? Você está em branco, não tem nada, mas você já está no seu processo de crescimento e de aprendizado, né? Sim, sim. Então, mas aí tá, aí ele começa a rolar na cama, aí ele começa a nascer os dentinhos, aí ele começa a engatinhar, aí ele tem um irmãozinho que tem 1 ano mais velho que ele, ou tem um amiguinho, vamos botar um amiguinho que tem a mesma idade, 2, 3 meses mais velho, né? Ou a mesma idade, podemos botar a mesma idade. Vamos botar um de 8 meses e outro de 8 meses. Aí pronto, aí esse garotinho tá lá e começa a engatinhar e o outro já começa a ficar em pé. Aí o que está engatinhando, continua engatinhando, curtindo o processo dele, enquanto aquele outro está em pé, está andando e curtindo o processo dele. Um está olhando para o outro, falando: olha lá, ele já consegue andar. Ah, que chato, eu vou conseguir também. Aí o outro pega e sai andando, não sei o quê. Não, a criancinha que está engatinhando, ela vai continuar engatinhando, né? E vai seguindo o processo dela, independente se o outro andou, não sei o quê, ele só está no desafio, no tempo dele, nas coisas que acontecerem. Aí essa criança pega, de repente levanta e já está andando, mas demorou 2, 3 meses a mais que o outro, que já andou com 8 meses, o outro com um mês está andando, mas que daí se ele andou depois que o outro e o outro andou, sabe? Então, isso é o padrão original de como nós devemos pensar em relação a nós, nosso processo individual e o outro processo, né? Porque Sim, os desafios são exclusivamente nossos. As nossas sim, buscas são exclusivamente nossas. E você vai lá. Tem habilidades? Tem. O outro tem outras. Não é porque um é mais importante que o outro, que, pelo contrário, um vai ajudar o outro de uma certa forma em qualquer outro tempo. Às vezes não sim, nesse. Então, independente, esse é o entendimento do padrão original. Que cada um tem seu processo individual para chegar onde pode chegar. Isso sim, tudo que você falou aí vai complementar o que eu estou sim. falando. Mas essa forma que eu falei é uma forma bem legal de explicar, de uma forma assim, clara, sem falar palavras difíceis, e é tão simples a gente ver aí Sim. todo dia acontecendo. Faz sentido? Faz total sentido. Até porque a criança, no processo dela,
ela, se deixar ela, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Tarzan, né? Que veio Sim, como criança no meio dos animais, né? Ele tinha o padrão dele, ele foi criado pelos animais e ele continuou caminhando e tal, isso e aquilo. Vamos pegar aqui um exemplo bem bobo, mas né, é bem legal também de se entender. E aí ele foi indo, e depois ele entrou no meio da sociedade, né? sim, E ele e ele teve que esquecer ou perder aquele padrão que ele tinha de pureza lá na mata, né? sim. Então, é basicamente aquela criança que você explicou. A partir do Uhum. momento que ela começa a olhar quem está ao redor dela, o ambiente começa a moldar ela Sim, também e ela começa a ir fora do seu padrão original, né? sim. Aí Então, ele repara isso depois mais tarde, né? E volta atrás, né? Isso mesmo. Uhum. exatamente. Para ele, ele continuaria mamando no seio da mãe, Uhum. né? Ele continuaria, talvez se estiver chupando o bico, continuaria aquele bebê chupando o bico até certa idade também, porque ele estava no processo dele. Ele Uhum. estava confortável naquilo ali, né? Mas a função, exatamente, lógico, nossa aqui é se desenvolver, crescer, né? Passar pelos desafios, lapidar, ou seja, a, esse nosso espírito, todos os momentos eles são provas, né? A gente está sendo provado por nós mesmos, não são coisas de fora. Nós colocamos isso para nos lapidar. Então, isso é bem interessante. Então, a partir do momento que vai crescendo e vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo com o ambiente, né? E aí que está a questão do padrão original. Quando a pessoa tem a consciência dela, o Sim, ambiente onde ela está, ela vai mudar o padrão dela para se encaixar no ambiente, ou ela vai continuar no padrão dela, né? No padrão, eu digo padrão bom, não uhum. aquele padrão maluco, né? Ou ela vai influenciar o ambiente, aquele padrão lá dela também. Né? Então, nós temos aí que entra a questão que você disse, que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua velocidade, né? E a gente que tem um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de vivência no meio de tudo isso, às vezes a gente quer atropelar isso daí, né? Assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que e tal, né? Mas cada um tem esse padrão, cada um tem seu padrão, cada um determinou um tempo para sua evolução, para o seu crescimento. Talvez ainda não saiba, né? Uhum. Quando é esse tempo. Talvez ainda não saiba, mas ela sente dentro dela que em algum momento ela vai precisar passar pelos desafios, ela vai precisar internalizar, ela vai precisar chegar a outros patamares, tirando as ferramentas de dentro dela mesma, né? Então isso é muito interessante. E aí que ela volta nos desafios, ela volta para o seu padrão original, que é internalizar ela de novo, Sim. né? Internalizando, vai reconhecendo, né, os apegos, necessidades, carências e vai resolvendo ela um por um, devagarinho, Vai vai se tendo os recursos lapidando. necessários, né? É, ela mesma vai achar, né? Porque o seu recurso que você usou é completamente diferente do que o recurso que eu uso para me polir, né? Ou me encaixar direito. Mas você falou uma coisa aí que. Ó, a Nathalie, deixa eu ler aqui o que a Nathalie colocou. Aham. Ó. Tá aí o chamado comparativo, muitas das vezes nos trava. Exatamente, né? Você sai fora de você, né? Pode concluir aí, Felipe. Sim, é o que nos trava, esse comparativo, ah, justamente, deixa a gente, pô, porque que- se ela não consegue, eu não consigo, para mim é muito difícil. Já criou bloqueio, porque não consegue, às vezes não é para você conseguir o que aquela pessoa está conseguindo, porque É, não é o teu caminho. Aí você deixa de fazer o que ela e deixa de fazer o que você era para fazer, porque você fica desanimado, quer dizer, por causa de um pensamento negativo, te trava completamente. Tá certíssimo. E o que eu estava falando aí, né? O que, que era mesmo? alguma coisa que eu falei que te chamou a atenção hoje. Ah, não lembro mais qual era o meio da fio da meada. Não tem problema, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma questão muito importante dessa questão de padrão original, eu sou, enfim. Ah,
a pessoa ela se cobra muito, ela se culpa muito nos ambientes onde ela está, no trabalho, enfim, Ah, em qualquer lugar, né? Ela se culpa muito, se julga muito, o auto-julgamento, uhum, né? De eu mereço mais, mas porém, às vezes tem uma trava e não consegue, talvez, se desvencilhar e tal. A pessoa está totalmente fora de si, porque eu costumo dizer que você está no lugar certo. Você está no lugar onde deveria estar. Você decidiu isso, né? Se você ouvir isso e as habilidades, os dons que você herdou em toda essa trajetória, em todas as existências, ou você é um curador no ambiente, né? Próximo, como eu disse para Carol, você cura com o teu sorriso, com a tua alegria, né? Porque é um dom herdado isso, né? É uma frequência isso daí. uhum, Então é muito interessante. Você cura uma pessoa, por exemplo, você, Felipe, cura uma pessoa tocando nela e falando uma palavra para essa uhum. pessoa, né? É o poder de cura, o poder de alquimia que você tem. Então isso às vezes a pessoa está lá dentro do trabalho dela, às vezes está passando algumas dificuldades, enquanto ela não entender que o padrão dela vai fazer diferença para alguém lá dentro no próprio ambiente, enquanto ela não concluir essa missão, ela vai continuar lá. Enquanto ela não reconhecer que isso é um padrão natural dela, Uhum. de curar ambiente, ela vai continuar lá dentro com essa missão. Pois é, por isso E que ela a vai gente tem que. mudar de trabalho, talvez caia talvez num trabalho um pouco mais diferente que, que esse trabalho vai fazer ela, digamos assim, chegar ao extremo dela até ela reconhecer isso, esse poder de cura que ela tem. E quando ela conhecer esse padrão dela de cura, de todos os sentidos, ela vai passar para um outro patamar. Ou seja, a, aquela missão dela, aquele compromisso dela, concluiu-se. Porque a partir do momento que ela entendeu isso, as coisas mudou. Eu pego isso porque, veja bem, dentro da pirâmide lá do monumento escalonado, a gente faz as primeiras voltas e tal, isso e aquilo, treinamento, né, no monumento escalonado. E aí eu fazia aquilo, colocava um monte de coisa e tal, isso e aquilo no meu caderno, né? E aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu disse, caralho, o que está acontecendo? Até que um dia, aí eu peguei e me aprofundei no estudo, né? Eu fui estudar. Aí que eu cheguei na conclusão que lá dentro é um autorreconhecimento daquilo que você é. É para você se reconhecer. Não é para você conquistar lá dentro. É Uhum. para conquistar você, é lógico, mas é para um autorreconhecimento de quem você é. Quando eu entendi isso, eu caí fora, me jogaram fora. Tipo, é quase dentro de um trabalho. A pessoa ter esse autorreconhecimento, que ela tem essa habilidade, esse dom, ela precisa olhar para ela. A partir do momento que ela olha para ela caiu fora de lá. E é sempre assim. É impressionante. Em todos os lugares que eu passei, pego o meu exemplo, quando eu entendi, eu caí fora. Sei lá, há uma frequência, uma energia que te joga para fora. Exatamente como aconteceu no treinamento no momento escalonado. Doideira, Eu né? chamo isso de padrão original, o Aham. autorreconhecimento, né? Se reconhecer, né? Então, nossa, isso foi fantástico, cara. Uhum. Nossa, isso é bom demais. E é justamente, né? A gente nunca está no lugar errado, a gente sempre está no lugar certo. Se a gente caiu no trabalho, alguma coisa é para a gente tirar de lá. E isso é uma coisa bem legal, porque a partir do momento que a gente pensa positivo em tudo que acontece, né? Porque eu tenho esse trabalho, mas esse trabalho está chato demais, não sei o que, começa a reclamar. Peraí, esse trabalho está aqui para me ensinar alguma coisa, o que que é, né? Aí, pô, papá, de repente aparece uma pessoa. Você quer ver? Às vezes você está na busca tão grande, tão desenfreada de alguma coisa, que às vezes você entra no emprego que você não quer entrar, né? Mas as respostas estão ali na frente, acontecendo direto com você ali, as coisas que você está buscando estão ali, e você não está prestando atenção porque você está brigando com você no computador, em vez de olhar para o lado, conversar com uma pessoa, conversar com outra, e o que você pediu deixa de acontecer porque você não Sim, percebeu o lugar que você está ou as pessoas que estão ao redor de você.
Então, nossa senhora, isso acontece demais com as pessoas, muito. É o lance de você não estar conectado, né? Porque as coisas estão o tempo todo acontecendo, certamente, para que você entre nesse lado e se vê dentro de uma pirâmide. Agora, com o trabalho, enfim, sendo desenvolvido aí para as pessoas, existe muito ó, a questão da missão, né? A questão do compromisso, a questão da missão, né? Então, aí a gente retorna, você está onde está porque tinha que estar ali, ou porque tem que estar ali, por um certo período até você compreender, até você ter um entendimento do que está acontecendo ali. Quando Sim, você entende, você está dentro dessa missão, a missão vai te jogar para um outro patamar. A própria missão, eu costumo chamar de missão de alma ou compromisso, enfim, né? A gente chama de compromisso dimensional e tal, mas a missão nossa, quando a gente consegue reconhecer a nossa missão, não é missão de conquista, não é missão de construir a riqueza externa, enfim, é a missão aquilo que você veio fazer pelo outro que está na tua frente. Às vezes tu nem gosta daquela pessoa que está na tua frente lá, mas você a tua missão por exemplo, a missão de uma pessoa que entra no ambiente, modifica o ambiente, ele cura o ambiente. E às vezes ele dá de cara com aquela pessoa lá que não fecha as coisas. Ele está ali exatamente para modular aquilo lá, né? Ou seja, dentro desse padrão dele, se ele tiver um entendimento, se ele acha que ele é um curador mesmo, vai dizer, porra, não, realmente eu não me dou com essa pessoa e tal, eu preciso voltar para o meu padrão, olhar qual que é a minha missão, e aí preciso modular essa frequência entre nós dois. Preciso olhar com mais carinho, preciso olhar com mais atenção. E aí que está a missão. Missão de alma não tem nada a ver com conquistas materiais. Ela tem a ver com a conquista de si mesmo, né? Então, isso é fenomenal. Para mim, dentro desse assunto, o eu sou, aí a pessoa pode chegar no espelho e dizer assim, eu sou, eu sou. Eu entendi isso quando olhei a minha missão, quando eu entendi o meu compromisso e a minha missão, eu chego no espelho hoje e eu digo, eu sou. Cara, assim, amplia a visão da gente, assim, que é sei lá, não é inexplicável. A força que você tem, o olhar que você tem diferente, é muita coisa, sabe, para falar numa live dizendo sobre o eu sou. sim. Eu não. É simplesmente o caminho, né, cara? É o caminho que você leva dentro do que eu entendo. Eu não sei se é a mesma coisa que você está falando aí, mas para mim o nosso caminho dentro do você fala o compromisso. Qual é o nosso compromisso, né? Eu acredito que o mesmo compromisso seu é o mesmo compromisso meu, que é o mesmo compromisso de todo mundo, né? Sim, Porque qual é o meu compromisso? Não é meu compromisso, é o nosso compromisso. É o mesmo compromisso, que é simplesmente a gente se permitir ser, eu sou, né? Permitir sim, a busca de realmente você se lapidar e se reconhecer de uma forma no futuro, né? Mas aí, esse caminho aí você não pode ter medo de falar, né? Na hora que você entra pô, eu quero esse algo a mais, né? Quero ser vitorioso. Aí você olha no espelho, eu não vou ser, eu sou, porque a partir do momento que você é, não tem mais, né? Não, sim. é só lapidação. Sim. Eu pego aqui um ponto de dizer assim que quantas vezes você olha para o céu durante o dia, né? Quantas vezes você olha para as estrelas durante o dia? Tudo está codificado lá. Uhum. Quando você olha para as estrelas, você tem uma sensação muito diferente, que você é diferente, você está diferente, ou você vai ser algo diferente quando você começar a ter esse hábito, né? Então, tudo está codificado. Agora,
Se você andar de cabeça baixa na rotina de todos os dias, não tem como entrar naquela conexão que você falou. A pessoa fica desconectada. Uhum. E todos nós temos algo que guia lá de cima. Todos nós temos. Isso é indiscutível. Uhum. Porque o céu é o nosso livro. Né? As estrelas ocultas carregam aí o pensamento coletivo, o pensamento individual, né? Cada uma com sua função. Então, o céu, ele é um livro, é o nosso livro da vida. E a pessoa que não consegue tirar um minuto para olhar para cima, porque quando ela olha para cima, ela se conecta. É aquilo que você falou, é a conexão, a pessoa está desconectada. Uhum. Então é muito interessante esse gancho que trouxe aí. O que que a Soprani tá quer? Depois de afirmar que é, o restante é afinação na sua nota mais harmoniosa. É isso daí. É isso aí. Isso Muito aí é bom. que o que ela está querendo dizer aqui, que eu entendo sobre isso, é que você vai se lapidando, né? O que ela está falando é afinando, você vai se afinando cada vez mais com você mesmo, né? E essa afinação vem na vontade mesmo. Você não pode ter medo de nada. Você tem que realmente acreditar. Isso para mim também é de ser chamado de fé. As pessoas falam muito em fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Quando elas esquecem que a fé, você tem que ter fé em você mesmo, no caminho de Sim. seguir ser eu sou, né? Porque É. se você você não precisa falar eu vou ser. Eu sou, pô. E entra no Sim. caminho. Aí você vai se afinando, você vai se lapidando é, na tua busca aí de você realmente uma visão 360 graus em tudo, né? Do jeito que você pensa, do jeito que você fala, do jeito que você come, do jeito que você conversa com os outros, para você não sair nunca do caminho. Você tinha falado uma coisa aí antes, que é, porque eu vou lá, entro num ambiente estranho, eu me abalo. O lance legal é você conseguir estar em qualquer lugar sem Sim. você ser dominado por aquele lugar. Você está sob domínio o tempo todo de você, sentindo as energias, né? Sentindo as emoções, Sim. mas neutralizando e usando isso a seu favor. Com certeza. Eu trago aqui, em termos técnicos aqui, que nós somos como cordas, né? A Carol colocou ali, somos o som, perfeito. Nós temos um campo vibratório, né? Vamos pegar 6 cordas do violão, né? Cada corda tem uma nota, cada corda vibra de uma maneira, né? E quando você começa a internalizar esse eu sou, você começa a tocar uma nota só, né? Tudo vira uma nota só. Você pode tocar todas as notas, as cordas do violão e transformar isso numa nota só, que é você vibrando no padrão, né? No padrão original. Então, quando você toca uma corda só, que digamos que seja aí numa camada mental, por exemplo, de conquista, isso e aquilo, você só está tocando uma nota, você não está tocando a outra nota que pode ser uma nota espiritual, pode ser uma nota onde você tenha que ouvir melhor aquela corda que você não está batendo, né? Então são áreas, área familiar, áreas profissional, a área da saúde, cada uma toca uma nota, né? Cada um tem seu som. E se você não integrar na mesma música todas as notas, ela vai virar uma miscelânea, né? Aí você toca uma nota aqui, aí falta uma outra nota lá, aí tudo começa a vibrar distorcido, né? Uhum. Então, mais em termos técnicos, assim, mas com os bons exemplos, né? Então, a vida, ela significa isso como as cordas de um violão. As 5 áreas da nossa vida, a área espiritual, a área familiar, a área profissional, a saúde mental e a saúde física. Então, temos essas 5 saúdes aí para que elas toquem a mesma nota. E a nota principal, ela sempre inicia dentro, né? Que nada mais é que o som
que a Carol acabou de colocar aí, né? Então, esse é meu pensar sobre essa questão do som 21h59. Eu sempre disse que o 9 acompanha, né? 9, 3, 11 e Vai tal, acompanhando, né? né? Vai acompanhar. É. Então, para mim, olhar para tudo isso é como tocar um violão. Eu não toco muito bem, mas eu toco alguma coisa. Eu puxo alguma música aí, né, para me divertir. Mas se você olhar 5 áreas da vida e transformar essas 5 áreas em notas musicais que agradam você, que nota você gostaria que fossem, né? Essas 5 áreas. Que música tocaria se integrasse essas 5 áreas da vida, né? Seria Uhum. uma melodia bonita? Seria uma melodia distorcida? Que melodia sairia se você reunisse essas 5 áreas? A espiritual, a familiar, né, a social, física, saúde, mental, né? Então, que nota sairia? Que tipo de música sairia se integrasse essas 5 notas aí? Então, acho que a Carol trouxe algo muito bom aqui para a gente, né, bater nessa tecla aí, dentro desse eu sou, né? Que nota você é? Você é só espiritual? Você é só profissional? Você é só o mental, o conquistar, né? Você é só, enfim, eu a minha nota é a família, eu só presto atenção, tudo que eu faço é para a família, eu esqueço de mim, né? Então, eu esqueço do meu corpo, mas eu me dou mais para o profissional. Então, tá distorcido essa música aí, né? Tá distorcido. A sexta nota é você. A sexta corda é você. O violão tem 6 cordas. Integrar as 5 áreas da vida com você é tocar uma música perfeita. Há o caminho difícil, difícil não, há um caminho de entendimento que possa distorcer tudo isso? Claro que sim, porque é lapidação, né? Não vai ser perfeitamente perfeito como aquele som e tal, porque cada área faz sua lapidação. Mas se tocar essas 5 notas, se prestar atenção nas 5 notas, junto com você, você vai tocar uma melodia muito boa. Há desafio? Sempre há desafio. Sem desafio da gente não cresce, a gente não evolui. É isso que faz a gente crescer, é os desafios, né, Felipe? Bom, Pastor Marco, o que tu acha desse exemplo aí, filho? Não, é por aí mesmo, Marcos. Esse negócio das notas aí é bem legal. Outro dia eu li um livro que explicou isso de uma forma. Você está falando aí, cada nota tem uma. Para mim, tudo a ver com o que você está falando. Porque cada nota representa alguma coisa do que você está fazendo, né? Até as Sim, 7 notas, né? sim, sim. Então, se você não tiver em harmonia com todas as notas, realmente sai desafinado. Então, tu vai afinando todas as notas. E o interessante é quando você entra na oitava nota. Como você entra na oitava nota, né? Quem fala, porque dentro disso aí, né? Dentro do eu sou, como é que vai ser sua próxima afinação, né? Aí você fala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí você vai voltar no dó de novo. Você vai voltar no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí você vai entrar no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Na oitava nota acima, né? Quer dizer, isso você só vai afinando e vai entrando cada mês afinado com uma escala progressiva ascendente, né? Então Com certeza. aí você sai do ciclo, né? Em vez de ficar lá no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, aí você entra numa escala ascendente. É bem bacana essa interpretação também, eu gosto muito dela. Né? Somos exímios violeiros, né? Violeiro. Uhum. Então a gente traz um pouco, né, daquilo que a gente sabe, mas Uhum. é isso daí. Me diz uma coisa aí, Felipe. Essas tuas andanças aí, Vitória e tal, César Delta, o que que essas atividades, o que que esse exercício traz para você? Como voo Na livre? tua vida pessoal, a tua vida pessoal. Por exemplo, tu anda de asa delta, né? Eu Eu não não, sou eu voo com asa muito delta. doido. Não,
O que que é que tu voa lá, aquele negócio lá? Então, eu vou com asa delta. Andar eu ando a Ah, pé. tá, então, tu voa com a asa delta. Tu anda de bicicleta, tu vai não sei o quê. É, Como é que você, o que que traz isso para você de experiência para a vida, assim? Por que que você sempre fez isso ou você começou a fazer isso? rapaz, eu desde pequeno sabia que eu tinha que me movimentar. Isso é uma das coisas. Eu sabia que eu tinha que me tratar bem. E eu acredito que essa primeira nota aí, a dó, seja Sim, o nosso corpo. Porque sem o nosso corpo, se a gente não afinar o nosso corpo, nada, nada, nada mais afina. Não tem como afinar os hormônios, não tem como afinar. O corpo tá completamente ligado à tua mente, está ligado a como você fala, a como você produz, a como se movimenta e manter o corpo jovem, né? Então, cara, eu tive uma vida assim muito dinâmica, porque eu faço bastante coisas, tipo assim, e foi a minha busca mesmo, né? Cada momento da minha vida eu fazia alguma coisa. Eu fui mergulhador, eu fui voador, eu fui corredor, eu fui. Já mexi, já fui peão de obra, já fui eletricista, já fui marceneiro, já fui. Há pouco tempo eu já estava trabalhando com equipamentos espirituais também, e aí vai. Para mim, o esporte é uma coisa que não pode faltar para a gente. Você tem os desafios que você tem de você com você mesmo, e tem os desafios de fazer as coisas que você gosta, porque a gente esquece, né? A gente vai é, fazendo uma coisa, eu gosto de um esporte. E, pô, você se sente tão bem com aquilo no final, você estava sentindo tão... E as pessoas param de fazer. E não se lembram mais que aquilo levava ele num estado de êxtase, né? Num estado de felicidade, não sei o quê. Essas coisas a gente tem que voltar a praticar. A gente, quando é pequeno, a gente gostava sim, de pular em trampolim, a gente gostava de fazer o quê? O que que levava a gente a ser feliz, né? O que que levava a gente a curtir? Nossa, isso foi bom demais, esse momento foi bom demais. Esquece daquele momento, nunca mais faz. Então, pois é. isso é uma coisa muito, muito doida nas pessoas, porque elas continuam procurando coisas novas e as coisas passadas que ela já fazia sempre levava a estado de êxtase, de coisas boas, né? Eu já fiz artes marciais e me levou a um estado de êxtase muito fantástico. Coisa assim que não dá para esse se sentir bem mesmo, né? No voo também, não sei o Sim. quê. Então eu continuo fazendo tudo, não pode fazer nada. Ah, isso para o cérebro é fundamental, né, Felipe? Sim, O movimento, né? O sempre movimento do trabalhar os corpo, dois enfim. hemisférios, né? Também, né? As arte, Isso é arte muito importante. marcial, ele faz você trabalhar os dois lados, porque faz você usar os dois, tanto o pé esquerdo como o pé direito, braço esquerdo, braço direito, defesa, ataque, tudo. Quer dizer, é a mesma coisa. Leonardo da Vinci escrevia com as duas mãos, né? Ambidestro, né? Quer dizer, ele trabalhava os dois lados do hemisfério. E isso faz muito É, bem pra gente. eu também escrevo com as duas mãos, só que uma das mãos não escreve tão bem, né? Mas falta treino. Ah, que legal, cara. Eu Muito escrevo bom. com os dois pés também. Ah, tá. Olha que eu vou Eu vou tirar acreditar, hein? os pés para escrever. Tem que tirar meia fora. Que É, é. beleza, hein? Aí, Eu vou aprender a andar de asa delta, rapaz, cara. Vou te acompanhar na asa delta. eu tô levando o voo para Mato Grosso do Sul. Você vai voar lá comigo lá, Olha aí, ó, que né? bacana. Vou mesmo, cara. Vou Vai, mesmo, sou meio metido vai ter mesmo, novidade aí a né? partir de... Pavão, né? Pavão tem asa, então. Você é o pavão misterioso? Você é o pavão É, misterioso? pavão, é, Pássaro formoso? pavão não faz voos muito longos, né? Mas vai que, né? Não, vamos voar lá. Ó, a Ana Maria está dizendo que a yoga também é muito. A yoga é sensacional, né, cara?
equilibrar as chakras, enfim, a frequência, nossa, é muito bom. Eu já fiz yoga também. Não, yoga E é é perfeito. Mas se sim, você acredita, o yoga, qualquer esporte alinha os chakras, você sabe disso, né? sim, Se você sim, se fizer equilibra os campos, né? todos os esportes, mas yoga é perfeito. Você ainda tem o auxílio aí de algumas meditações que pode te levar a você ficar uma pessoa mais tranquila e começar a ter acesso também, né? Boa. Ao seu eu superior. Isso é muito interessante, né? Porque não é um esporte focado, né? É algo que você deixa fluir, né? Uhum. Já, por exemplo, vamos pegar uma asa delta, tem que estar prestando atenção e tal, né? Em todos os lados, né? Você já tem que estar focado. Um esporte, futebol, por exemplo, tem que estar focado. A yoga, você está focado em você realmente ali, deixando fluir as coisas. Então, ela é sensacional, né? Uhum. Então, práticas respiratórias, estado de clareza mental, né? É sensacional. Vou virar um yogi. Vou virar Sim, um yogi também. o yogi fazia artes marciais, né? É. É. Felipe, Fala. olha só, são 22h10. Cara, eu ficaria conversando aqui 3 dias contigo. Aqui. Tu sabe que a gente tem um papo assim, bem. Né, a gente vai embora. A gente vai Né? embora. Mas amanhã é um outro dia, né? Um outro dia daquela rotina, né? E me diz uma coisa aí, como é que tá a Zigu lá? Vamos falar um pouco da Zigu, do ouro monatômico aí, nessa questão do eu sou, esse movimento todo aí, como é que Isso é foi isso aí? excelente você falar nisso, Marcos, porque, vê só, a gente quando entra no caminho de ser cada vez mais afinado, né, a gente realmente vai se lapidando, porque a gente quer se lapidar. E não quer mais influenciar as pessoas de forma alguma no negativo, Sim, ou fazer as coisas que não são muito benéficas à saúde, né? E a Zigu é a marca, né, que ela promove a vida. E eu estava conversando isso até com a Carol, né, que a gente vai mudar completamente, porque nós como pais, acredito como irmãos, como tios, como tudo, né? A gente entrando no caminho, pô, o que você faria se você soubesse que você está comendo veneno, né? Todo dia, né? O que você faria se você soubesse que uma comida não te faz bem, né? O que você faria? As pessoas estão ignorando isso completamente e tomando Coca-Cola, bebendo álcool em excesso, comendo açúcar em excesso. E, e o que um pai, um irmão que está no caminho faz, né? Eles simplesmente dão um exemplo sim, e conversam com as pessoas, ó, isso aí, o que você faria se você soubesse que Coca-Cola não te faz bem, pode até te matar, né? Pode até dizer que você continuaria bebendo. Ah, pois é. Então a Zigu, isso é só um papo que eu trouxe aí, que tem a ver com a Zigu também. A Zigu, ela está promovendo a vida de uma forma de que nós agora estamos mudando de padrão. Nós agora não vamos mais vender e incentivar as pessoas a usarem o sintético, a malha fria. Ela é um tecido de baixa frequência e ela, tudo que você usa no corpo, na pele, você vai sim, absorvendo de uma certa forma, em frequência, vibração, e ela pode até, rapaz, uma pesquisa sendo feita que até usar cueca, hoje é tudo sintético, né? Ou sim, calcinha, ela atrapalha completamente seu sistema reprodutivo. sim, com certeza, com Entendeu? certeza. Imagina você usar no corpo com frequência todo dia o sintético. É frequência de doença. O algodão já não é frequência de doença. O algodão já tem uma frequência já mais estabilizada com a vida. O linho
tem a frequência altíssima, a lã tem a frequência altíssima. É a frequência de cura, é a frequência de fazer você melhor. Então, a Zigu está promovendo e vai começar a só trabalhar com esse tipo de material. Algodão, linho e lã. A gente vai ralar um pouquinho para conseguir fazer, mas eu não posso, dentro do meu processo, incentivar as pessoas mais a usar o sintético. Porque faz sentido, porque tu tá ali com o ouro monatômico, que ele vai gerar uma frequência alta, porém, você tem ali um tecido que não está favorecendo a que essa frequência seja a potência máxima dela, né? Então faz sentido sim, cara. Muito bom. E é isso aí que a Carol está falando, é a oitava nota, né? Quanto mais você puder fazer por você, não é só no Sim. como você pensa, em como você age, é como você come, como você se porta, como você se vê, como você não tem medo mais de se olhar no espelho e olhar no espelho e falar, cara, eu realmente sou, com nenhuma insegurança de que você está no caminho, né? Pô, eu estou no caminho. E que vem os erros, porque eu adoro errar quando eu estou no caminho, porque se eu não errar, eu não vou corrigir, Sim. né? Então, quanto mais você erra, mais você vai acertar. Mas quanto mais você se conserta, menos você vai errar, cada vez menos. Aí chega uma hora, cara, que eu tenho certeza que a perfeição está bem perto de você. O Então, campo vibra, né? vibra, vibra. E, porque é difícil, não, pô. Jesus estava aí para falar isso pra gente e está aí para todo mundo. É só você seguir teu caminho e vai embora. Então, a gente como pais, como irmãos, assim, tem que dar o exemplo para os filhos e realmente entender que uma comida venenosa não é para se comer. Porque você imagina a potência que você pode ser se você atacar os mínimos. O que eu digo atacar o mínimo? Todo dia deixar de fazer uma coisa que você fazia que até longo prazo pode ser ruim para você. Um golinho de Tira o açúcar. açúcar do Tira o café. açúcar do café, é uma coisa. É. Pensar palavras feias é outra coisa. Desejar o mal de alguém, pô, que filho da puta, que cai e tropeça, é outra coisa. Parar de pensar isso, vigiar os outros, se julgar as pessoas. E vai, a comida que você come, hoje vou lavar alface. Começa todo dia a lavar alface. E vira uma prática. E não usar as camisas sintéticas, não usar nada. Cara, eu tô só usando roupa de algodão cru, linho agora, algodão, lã merino, lã de merino, quer dizer, isso aí, de ovelha merino, né? Quer dizer, agora isso já entrou na minha prática também. Que E se todo dia você entrar, bacana, hein? daqui a pouco fica normal, aí você vai poder atacar mais mínimos. Para você, de repente, pô, tem certeza que mais lá na frente não vai ter mais nada para atacar. Então a Aí gente essa é a consciência. a gente tá numa sincronia, uma vibração boa, porque esse aqui é algodão também, ó. Que é algodão. Pô, bacana. É, Então, isso, pô, imagina, tudo bem, você vai lá, usa um dia um sintético, mas, pô, usei, mas não preciso usar todo dia. Eu vou usar todo sim, dia o algodão, sim. e nós, pô, não tem uma camisa, tem que usar um sintético, caramba. Mas tá bom, eu vou usar porque eu não tenho outra camisa. Entendeu? Mas é realmente o que se São pode pequenas fazer, coisas, né? pequenas coisas, os mínimos. O mínimo que você faz Sim. por você é o máximo. Aí você vai atacando o mínimo, né? Muito, muito interessante. Parabéns pela atitude de vocês com a Zigu. Eu acho que isso tá dentro do, digamos assim, da agenda, digamos assim, da missão de vocês aí, né? De trazer sempre o melhor, de fazer sempre o melhor. Sim, Eu acho isso muito interessante. sim. Legal, cara. Gostei mesmo, hein? Gostei mesmo. Muito Muito bom. bom. Que E bom que para você você que quer gostou. comprar a Zigu, vai lá no site da Zigu, Isso. compra camisetas, compra, não sei mais o que tem lá de roupa. Tem roupas íntimas lá agora? Rapaz, a gente começou com roupas íntimas de algodão
mas agora a gente não tem. A gente está preparando aí para Não, tá. meado do segundo semestre aí para começar a ter de novo. Roupa íntima, vocês vendem Zorba lá? Zoba, Aqui, lupo, né? aqui no sul, aqui no sul a gente chamava de Zorba, não é cueca, Zobinha, não é? Zobinha. É, Não, tô brincando, é só para quebrar o padrão. Mas que bacana, cara. Aí o pessoal pode ir lá no compra direto no site, tem no né? site e tem lá. Quem vai lá, a gente está vendendo muito lençol, O cara, tá site saindo. é Somos Zigu. zigu.com.br. Somos Zigu. Somoszigu.com.br. Ponto .com. Carol, deixa aí para quem quiser ir lá comprar lá, deixa aí no chat aí o Zigu.com. site Somos aí. Zigu.com. É. Legal, cara. Legal, muito bom. Então, eu digo assim que tudo vai se alinhando, né, quando a gente quer fazer diferença, né? Tanto pra gente, lógico, começando pra gente, vocês começaram com vocês, Uhum, e vocês vão espalhar essa boa nova, que eu acho que é fundamental mesmo, né? Porque uhum. hoje tudo que a gente usa é de reciclados, enfim, sintéticos, algumas coisas assim, né? Que não Pois tem é. uma frequência boa realmente. Não, não Aí tem. você briga para manter uma frequência alta e aí você está ali realmente com uma roupa que está prendendo a tua frequência, a tua vibração, né? Sim, Então é muito bom, vai muito atrapalhando. interessante. Ai, www.somosigu.com, isso, muito bom. isso, Carolzinha. A gente está vendendo muita fronha e lençol também, tá, cara? É? Tá, as Eu comprei pessoas estão lençol gostando da última muito. vez. Né? As pessoas estão gostando muito, muitos feedbacks e tá bem bacana esse negócio de lençol e fronha aí. E agora é bem capaz de a gente começar com o edredom. Edredom, Edredom faz com ouro sentido, vai monatômico. vir. Mini era glacial, vocês têm que trazer É, jaquetão é. aí também. Muita coisa bacana acontecendo com a Zibu. E é isso aí, meu irmão. A Legal. gente vai botar para frente. E a gente faz a nossa Muito bom. parte, vai passando as informações. E quem quiser, venha com a gente, porque a gente está indo. É isso aí. É só vir no caminho, né? O Felipe está trazendo calça 100% algodão também. Olha que interessante. Muito bom. Legal. Parabéns, Felipe. Parabéns, Carol. E parabéns para a Zigu aí, tá? Para cada um de vocês pela diferença que estão fazendo também. Eu sou muito agradecido também. Eu tenho as camisas de vocês. Eu tenho as sintéticas anteriores também. Uhum. E vou começar a comprar as de algodão também, com total sentido, né? Ó, gente, E quem quiser entrar na TV CH, dá uma olhada lá na nossa live, tem muita informação sobre o ouro monatômico, tá? É bem legal dar uma assistida na live com a TV CH. Bem legal também. muito interessante. Isso. Felipe, já estamos aí com 1h30 aí de bate-papo, né? Isso aí eu chamo de bate-papo diferente, né? Que tem que ser diferente. Então, cara, quero te agradecer, o maior Obrigado prazerzão a te você, receber aqui Marcos. Pô, show de novamente, bola. cara. É, Trocar umas ideias gente, assim não é, deixar aqui para como diz o outro, vocês assim. que a gente não programou nada. A live foi assim, vamos fazer, e a gente está aqui batendo esse papo aí. Mas obrigado pra caramba, Marcos. A gente vai se falando aí. Mas com certeza, só faltou o chimarrão Ó, aqui, né? Então, 22 e 22 já. Tudo bate os números aí. Legal. Felipe, de coração mesmo, brigadão mesmo por ter aceitado o convite. Realmente a gente não combinou. Vamos falar o quê? Vamos falar de tal assunto lá e deixa fluir, né? Então, muito legal conversar contigo, ter essas ideias, ter essa profundidade. E eu acho que isso agrega muito aí. Vai agregar muito no canal aqui também, vai agregar no YouTube, que eu vou levar essa live para o YouTube também, obrigado. vai agregar para todo mundo que assistir. Uhum. E eu digo assim, nós não somos donos da verdade, nós somos caminhantes em busca de uma verdade maior e a gente passa aquilo que a gente sente no nosso coração, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e a gente espera que isso possa fazer diferença para você e para Isso outras aí. pessoas que você queira também passar essas informações aí. Felipe, Qualquer coisa é só pode deixar entrar em suas contato. considerações aí, tá bom? Sim. Não, agradecendo você, né, Marcos? Pô, foi uma surpresa, uma live bem bacana, um bate-papo legal. Eu gosto desse tipo de coisa que a gente fala sem preocupar o que está falando.
E as pessoas que acompanharam a gente aí, obrigado aí. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, né, com o Marcos, a gente bater um papo. Esse papo, tipo de papo eu adoro. É, como é que se fala? Alquimia, filosofia, teosofia, é com a gente mesmo. Então, estamos juntos aí. Isso aí. Com certeza. Muito obrigado de novo. Agradecer aí a Carol pela participação, todos pela participação daí. Essa live vai ficar gravada no Instagram. Eu vou baixar ela e vou levar para o YouTube, né? A da semana passada eu fui olhar, achei que tinha já deixado disponível, ela está bloqueada. Pô, Eu tenho que desbloquear ela lá. Essa aqui vai subir também, eu vou deixar lá no YouTube também para quem quer pegar informações também. E quem quer comprar camiseta de Guto, tá aí o site. Quem quer falar com o Felipe, tá aí, pedir os conselhos para o Felipe aí é muito importante. Trocar umas ideias com o Felipe também, bem bacana. Legal. E também já deixo aqui a questão do meu novo trabalho, que é um compromisso, uma missão minha, tá? Então, esse meu novo trabalho, quem quiser saber desse meu novo trabalho, pode entrar no site, no chat, me pedir informações aí, que a gente vai trocar umas ideias aí, quem sabe alinhar os caminhos dentro da missão aí. Felipe, um beijo no coração, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz, na alegria, na prosperidade e abundância que todos vocês merecem. Valeu! Até mais!